Oi, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Eliana, mas pode me chamar de Eli. Gente, Monte Rubro 2.0 saiu e eu estou muito empolgada para gravar esse vídeo aqui. Eu já gravei tudo de manhã, perdi tudo que eu gravei, então a gente vai fazer de novo. É uma pena, porque aquela reação do que eu tive quando eu abri o mundo, vocês não vão ter. Aqui está o vídeo da Ângela, onde ela está apresentando. Esse vídeo foi gravado ontem. Eu vou deixar na descrição e também aqui nos cardzinhos. Indico seriamente que vocês vão lá, assistam, vejam o que a Ângela tem para falar sobre esse mundo. Deixem o seu like, hypem o vídeo dela e todo aquele apoio que nos ajuda muito. Bom, para baixar o vídeo, eu não vou mostrar o vídeo dela aqui pra vocês, vou deixar vocês terem essa experiência. Ai, eu não fiz isso aqui no mundo. Olha, ainda tem coisa pra descobrir. Aqui no vídeo dela tem o link para o blog. Eu vou deixar o link do vídeo, então vocês vão ter que entrar no vídeo para pegar o link do blog dela, tá? Aqui está o blog. Aqui no blog dela, a gente tem 4 versões para baixar. A primeira é o jogo base, a segunda é o jogo base com sims. A terceira é o jogo com todas as expansões. E a quarta versão são todas as expansões mais o sim. Eu vou baixar aqui do Sims File Share todas as versões. É necessário você pegar esse tapete aqui, tá? Então você vem aqui, entra no The Sims Resource, faz o download. Eu não vou fazer porque eu já tenho os meus tapetes instalados. Então, no meu mundo, porque eu não estou instalando o tapete, a gente não vai ver os tapetes, mas eu vou falar exatamente onde ficam. Muito bem. O que eu vou fazer é baixar essa expansão. Você pode escolher tanto pelo SimFile Share quanto pelo ForShare. Eu vou no SimFile Share porque, sei lá. Vamos fazer o download. E aqui, ó, ele está como o Sims 3 Pack, tá vendo? Então, nós vamos salvar como, assim que ele resolver abrir, lá nos documentos, Electronic Arts. Você podia simplesmente pedir para abrir ali, tá? Eu gosto de fazer desse jeito aqui, ó. Eu não sei. Electronic Arts. The Sims 3. A gente vai vir aqui em Downloads e vai pedir para salvar aqui. Ou eu poderia simplesmente abrir diretamente. Quando eu vou agora lá no meu jogo, então eu vou abrir o jogo até chegar no Launcher. Espera aí que a gente já volta. Fechei, porque eu não preciso mais disso daqui. Agora que nós estamos aqui no Launcher, a gente vai vir aqui, tá vendo? Na parte de download, na hora que você seleciona, a gente vai instalar. E aí ele vai abrir o inicializador. Particularmente, não gosto desse jeito de instalar. Primeiro, porque eu acho que demora muito. E segundo, porque eu não gosto de mexer no inicializador, porque existe grandes chances dele travar o jogo, aquela coisa toda, tá? Mas, assim que instalar, que o instalador confirmar, a gente volta. Segura aí um pouquinho só. Vamos lá, gente. Aqui está. Instalou, tá pronto, ok. Aqui a gente já pode iniciar o nosso jogo. O que eu gosto de fazer é o seguinte. Aí eu venho em Documentos, Electronic Arts, The Sims 3. E a gente tinha colocado o jogo aqui em Downloads, certo? Só que quando a gente instala no inicializador, ele cria um arquivo aqui em Installed Word, e é um arquivo .word, né? O que eu venho eu dou com o botão direito, eu recorto, e o meu ele aparece aqui porque é o Windows 11. Talvez para você ele vá aparecer aqui dessa forma assim, aí você viria aqui, recortar, e aí você vai lá onde está o seu jogo instalado. No meu caso ele está no C, arquivo de programa x86, The Sims 3, Game Data, Shared, Non-Packaged, e aqui tem Words. Aí eu vou colocar aqui. Pode dar o botão direito para colar, ou no seu caso você pode vir, se aparecer dessa forma, você vem aqui em colar. E continua. Muito bem. Pronto. Aqui está o mundo. Quando eu faço isso, essa pasta aqui, eu já vou, inclusive, deletar. Eu não vou deletar porque essa é a minha pasta só para apresentar o mundo, né? Se fosse a minha pasta original, que é essa aqui, eu criaria uma cópia, que foi o que eu fiz aqui. Eu criei uma cópia para não bagunçar com os arquivos que eu tenho no inicializador, que, na verdade, o meu inicializador ele é zerado. Então, eu faria isso. Aqui, eu vou simplesmente iniciar.
o jogo agora. E aí, quando a gente chegar lá na parte do menu principal, eu volto. Muito bem, uma vez que você chegou aqui, a gente vai vir em Monte Rubro 2 AE Plus Sims, que é de All Extensions, né? All Expansions. Ah, são expansões e não extensões. Enfim, clicou, selecionou, bora começar. Os Sims já foram incluídos pela Ângela no mundo e não como um save separado. Por isso que a gente só baixou um arquivo, que é o arquivo do mundo. Quando ele terminar de carregar aqui, eu volto. Chegamos aqui em Monte Rubro, essa ilha com carinha de rural, uma ilha vulcânica, aqui tá o vulcão. Graças a Deus, esse vulcão não está funcionando, ou seja, os cidadãos de Monte Rubro estão seguros aqui. Temos a opção de criar a nossa família e escolher uma família que já é do mundo, porque está habitado, né? A gente baixou a versão habitada. Opa, desculpa aí que minha câmera deu um chute nela. E você sempre tem a opção de, claro, mudar uma família ou um núcleo familiar que você tenha aí na sua pasta library. Aqui é a galera da library, tá? E é isso. O que nós vamos fazer é o seguinte. Como que eu quero conduzir esse vídeo hoje? O que nós vamos fazer é... Eu vou fingir que eu vou colocar ela no mundo para a gente ver quais são as casas que a gente pode comprar. Com ela colocada no mundo, a gente pode dar uma olhadinha na casa de uma galera. Eu sei que... Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu sei que as famílias que estão no mundo, eles foram enviados pelas pessoas lá no servidor da Ângela. Todos têm descrição, tá? Aqui é a família Verona. E cansado da competitividade do ramo das cidades grandes, Marcos decidiu se mudar para Monte Rubro em busca de progredir em sua carreira jornalista. E um pouco do charme do interior. Ai, eu entendo. Será que ainda assim conseguirá encontrar um namorado em uma cidade tão pequena? Será que ele vai encontrar um namorado? Ai, eu estava pensando que ele podia ser um namorado pra mim assim. Ah, meu Deus. Não vai rolar, mas pode ser um super amigo. Logan Rios e Dylan Miller são um casal que se mudou para Monte Rubro. Já pensou? Faz um dos dois ter caso com um vizinho. Ai, gente, eu tava assistindo aquele seriado 911. Que porcaria, que passa na Disney. E aí tem uma história lá. Que o marido tá suspeitando que a esposa tá tendo um caso com o vizinho. Aí, ó. Bom, Logan e Dylan são um casal que se mudou para Monte Rubro a fim de tentar uma nova vida e terem o seu romance proibido. Proibido por quê? Proibido por quê, gente? Romance proibido, descoberto em Sunset Valley e suas famílias, depois de suas famílias o terem expulsados de casa. Por isso, escolheu Monte Rubro como destino. Dylan, por sua vez, ama a cidade grande e sonha em morar em Starlight Shores e ter uma vida de luxo, mas no calor do momento acabou aceitando se mudar com Logan e não perder o amor de sua vida. Até mudou o estilo das roupas para se adequar à nova vida, mas será que esse romance irá durar com tantas questões e objetivos diferentes? Gente do céu, muito louco. Cara, não, eu acabei de mudar a minha ideia. Ângela, acabei de mudar a ideia de jogatina que a gente vai fazer em Monte Rubro. E aí, aqui é o seguinte, você pode descobrir a família dos Montenegro, tem a família do Patel. O Patel, depois de ter sido atacado com gás lacrimogênio em 4 continentes diferentes, Raj se cansa da vida corporativa e se muda para Monte Rubro. Será que ele vai se adaptar a uma cidade tão pequena e pacata? Gente, essa história que ontem a Ângela estava contando na live dela, que essa história do Raj Patel é verdadeira. Tem um Raj Patel que foi atacado com gás lacrimogêneo em 4 continentes diferentes. Que legal. E aí, aqui tem os Kettle, os Alicante. Meio que parece a história um pouco dos Sekemotos lá de Sunset Valley também, né? Aqui a gente tem os Mitchell. Enfim, gente, vocês já entenderam que tem uma família aqui que em alguma dessas casas tem a Condessa. Aqui a Condessa! Quem assiste as lives da Ângela conhece a história da Condessa. Muito bem. Mas o que eu tenho vontade também de fazer em Monte Rubro, pra ser bem sincera, é fazer tipo um rotacional, sabe? Jogando um pouquinho com as famílias e conhecer. Por exemplo, eu com certeza faria esse cara aqui ir atrás do sonho dele de querer ser cantor, né? Porque temos um lote de show que a gente vai chegar.
faria o outro ter um caso com o vizinho. Enfim, vamos lá. Muito bem. A gente vai conhecendo as casas que a gente pode comprar. Ah, não! Ai, fiz errado. Peraí, já volto. Aqui nós temos algumas casinhas iniciais, né? Que a gente pode comprar com o dinheiro que a gente começa do jogo. Começando com essa primeirinha aqui, que se chama Mini Casa. Tudo que aparece com esse nome Mini Casa, qualquer blá blá blá, tá no site da Ângela também pra baixar lá, tá? E geralmente a Ângela faz... Geralmente nada. Sempre. A Ângela faz umas casinhas muito gracezinhas. Olha, essa aqui... Não, olha a... Vamos começar dando uma visu no centrinho de Monte Rubro. Olha que gracinha, gente! Isso daqui é jogo com o mod de iluminação do Boring Bones, tá? Inclusive. Muito bem. Pra você ver. As cores vivas e brilhantes e vibrantes. É isso. É o mod do Boring Bones. Em cima a gente tem um quartinho simples e embaixo a gente vai ter... e aqui a gente tem a parte da casinha mesmo. Ai, gente, desculpa. Meu computador tá querendo não trabalhar. É isso aí, tá que nem eu. E vamos ver agora a casinha aqui. Pra quem assistia as lives da Ângela, esta aqui é a casa onde ela começa, né? Onde a Ângela dela, do jogo, tá jogando. Então aqui você já tem uma pequena horta aqui atrás, ó. Aqui em cima você tem o quarto do casal e aqui de um filho, uma filha e tal. E aqui embaixo você tem a parte da sala e da cozinha. Uma das coisas que eu adoro no mundo da Ângela, primeiro, lógico, é o visual do mundo, né? Olha que coisinha mais linda. É que tudo tem uma coerência. Você percebe que tudo tem uma consistência, assim, na arquitetura, nas cores e tal. E as casas, você vai ver, todas as casas, elas também têm um padrão. Então, essa aqui é a casinha vermelha. A outra era a casinha, já não lembro mais. Muito bonitinha, né? Olha, que gracinha de casinha. Isso aqui eu fico imaginando a casinha, assim, uma história de uma mãe solteira que se mudou para Monte Rubro, sabe? Fugindo do marido tóxico que ela tinha. Aquelas que tem umas histórias... Eliana tem umas histórias que, pelo amor de Deus, uma criatividade. Então, essas são duas casinhas que a gente pode comprar aqui no centrinho. Agora, vamos ver aqui pra cima no mapa. Aqui tem um lote vazio, se você quiser. Aí, aqui tem um outro lote vazio. Pra começar, é isso que a gente tem. Seja bem-vindo a essa realidade economia Monte Rubro, hein? Nossa senhora, economia Monte Rubro, tá? E você tem aqui uma casa flutuante, que você pode começar também com uma casa barco aí, se você quiser. Agora a gente vai fazer isso aqui. Control Shift C, Free Real Estate On. Muito bem. Por quê? Porque aí a gente vai dar uma olhada aqui na nossa querida... Nas outras casas todas que a gente tem, que a gente poderia comprar. Agora, a gente já tem mais opção. Lógico, né? Vamos lá. Primeira opção é essa casinha aqui, que foi a vizinha da primeira casa que a gente viu. Nem olhei a descrição, gente. Ai, você acha que eu tenho que ficar... Vocês acham que eu tenho que ficar lendo a descrição? Olha que bonitinha. Ai, que gracinha. Essa aqui é uma casa azul. Meu Deus. Essa é uma casinha azul mesmo. É uma casinha azul. Quer que eu te contaria que eu te conte? Minha tia, quando eu era pequena, ela ficava... É a historinha da casinha azul. Você quer que eu te contaria? Quer que eu te conte? A casa é isso, tá? Aqui atrás ela tem um banco. Ela tem um espaço de quintal aqui que você pode fazer alguma coisa aqui atrás. Tudo na temática azul. Inclusive a estampa. Percebe que a estampa combina? Adoro essas coisas. Adoro, de verdade. Essa coerência, assim, essa... Sabe? Esse padrão. Meu toque fica muito feliz. Muito bem. Agora a gente tem essa outra casa aqui também. Vamos bisoiá-la. Ah, nem mostrei a casa, ó. De frente. Olha. Não. Fala sério, que coisinha mais bonitinha. Olha que bonitinha. Eu vou te falar o seguinte. Você moraria em Monte Rubro? Eu moraria. Nessa casinha, nesse centrinho, tudo pertinho. Putz, moraria fácil, hein? Casa térrea, adoro. 2 suítes. Não, 2 suítes não. Você tem uma suíte aqui. Aqui você tem um quarto pra filho, filha. E filha. E o banheiro aqui, sala, cozinha. E tá tudo aqui na temática azul. Tem gente que não gosta dessa bancada aqui, eu não sei porque eu tô falando isso, tá? Mas enfim. Tem gente que não gosta dessa bancada aqui por causa desses desenhos, assim, ó. Eu acho que com Monte Rubro super combina. Mas existe um mod que, se você quiser, você pode tirar esse negócio daqui, ó. Tá lá na minha lista de suprema de mods. Vou deixar o link também na descrição. Vamos ver o que mais que a gente tem pra cá. Aqui a gente tem uma casa que é da Ângela, casa 101 TS3. Dá uma olhada aqui, bisoiada. Bom, essas daqui você já sabe que a gente não compra, né? Nem mobiliada, nem sem mobília. A menos que você faça trapacinhas, não é mesmo? Mas aqui a gente tem o poder da trapaça. Aqui a gente pode, porque a gente só tá mostrando o mundo, né? Olha que bonitinha essa casa, tá temática azul também. E aqui, vamos ver, tudo pela vista.
Bom, aqui, ó, tá vendo que eu falei, ó, tudo com a mesma estampa? Adoro, adoro de verdade. Meu toque fica muito feliz. Temos um lavabo de entrada, sala com a televisão, a garagem aqui com as bicicletas, um quarto pro casal, um quarto de solteiro. E quando a gente desce, a gente tem a cozinha com a sala de jantar. E tem um pátio aqui que quando você desce, você cai na praia e você pode daqui ficar olhando essa linda vista para o horizonte infinito. Vamos combinar? Tudo pela vista, não é mesmo? Aqui são os vizinhos lá que a gente tem, né? Aqui é um lote vazio, não queremos olhar. Aqui é uma das mansões. Então, peraí. Então, aqui a gente tem uma sequência de 3 mansões, tá vendo? Tem uma mansão aqui, outra aqui e outra aqui. Vamos começar por essa aqui. Essa aqui é uma bela de uma fazenda. Essa aqui é pro sim que prosperou. Aqui, então, o seu sim, ele tem uma super área de plantação. Olha, ele tem até um galinho do vento aqui. Não sei como chama isso, uma piruta. Sei lá como chama isso. O negócio fica rodando com o vento, como é que chama? É uma super plantação. Seu sim pode pescar aqui no fundo. Escutaram um alarme? A casa vista de frente. Aí ele tem um barracão lá atrás. Celeiro, que chama? Ai, gente, olha, eu tenho problema com nomes, tá? Qualquer coisa, vai me corrigindo aí nos comentários. Bom, desceu. Aqui embaixo, na parte mais de baixo do negócio, você tem o barracão lá, né? Aqui você tem 2 estábulos, garagem pra... Então, você tem garagem pra 3 carros, concorda? Entrou na casa, você tem esse foyer, hall de entrada, um lavabo aqui, um escritório, a mesa, uma sala de jantar com mesa de 8 cadeiras, uma super sala disso aqui, de lareira, e a cozinha. E na parte de cima, você tem o quarto do casal, né? A suíte do casal aqui, um quarto para 2 solteiros. E aqui você tem mais 2 suítes para solteiros. E uma sala de televisão para a família. Eu tive um tio que ele era muito do rico. Na casa dele era assim também. A televisão ficava lá em cima, numa sala só da família. Visita não tinha acesso. Aqui é o mesmo esquema. E aqui em cima você tem esse cafofinho que bota um mordomo aí, viu? Aquelas bem assim, coitado do mordomo, né? Bota o mordomo lá no topo da montanha da Rapunzel. Agora a gente vem pra essa mansão, que não tem nome. Olha o visual desse mundo, gente. Fala. Sério, não, peraí. É que a gente vai ver o visual dele melhor quando a gente estiver no mundo mesmo. Aqui você tem uma casa, essa mansão aqui, lindíssima. Olha que mansão. E olha que combinação de cores linda. Adorei essa cor aqui, ó. Não sei qual que é o nome. Mas você pode perceber que todas as casas em Monte Rubro, a prefeitura mandou que a única telha que se vende nesse mundo é essa telha aqui dessa cor terracota aqui. Então essa é a mansão vista de frente. Como você pode perceber, ela também é uma fazenda de plantação. Ela tem muita plantação aqui. E lá atrás, você tem o celeiro, que tem o estábulo, caso você tenha um cavalinho. É uma fazenda, normal ter cavalo, concordo. Uma garagem com vaga para umas bikes. Aqui você entrou, você tem o hall de entrada, foyer. Pro lado de cá, você tem a parte social da casa, digamos assim, né? Não que essa parte não seja, mas enfim. Lareira e televisão. E pro lado de cá, você vai ter a parte da cozinha, uma bela cozinha com copa. Fala sério, ó. E aqui a sala de jantar, com lugar para 8 cadeiras. Você pode, por exemplo, se você for dar uma festa, você coloca aqui aquela mesa do buffet, sabe? Troca de repente essa porta aqui por uma porta de verdade, ou coloca nela de trancar para todos, certo? Família, grupo e coisas assim. E aí as pessoas, quando vêm pra festa, elas comem no buffet aqui e não ficam entrando na sua cozinha. E abrindo sua geladeira, que eu acho isso um horror. E aí aqui em cima, gente, olha o tamanho da magnitude desse andar. É casa pra muita gente, hein? Acho que então... Você tem o casal, o quarto do casal principal aqui, né? Uma suíte aqui do casal principal. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos de solteiro. Dá pra ter muito filho aqui, viu? E aqui é a casa vista pelas costas. Agora a gente vai ver esta casa aqui. Agora, essa daqui eu fiquei imaginando que poderia ser a casa do prefeito. Presidente aqui de Monte Rubro. Ou de um cara que prosperou muito na vida... Comprou a vinícola e é dono da vinícola e da casa aqui. Porque a casa aqui em si, se você for ver, ela não tem uma quintal, assim, né? Ela não tem um quintal. Mas o quintal dela pode ser a vinícola, que tal? Que é luxo, hein, gente, ó. 2 halls de entrada. Aí você tem pra cá o escritório. Tá vendo? Não parece escritório de político? Ou o dono da mega corporação? Não parece? Aqui você tem uma sala de lareira. Aqui.
Aí, aqui, esse aqui eu acho que eu vou precisar da Ângela me explicando o que é isso aqui, porque isso aqui eu não entendi. Ó, olhando em cima assim, você tem um lavabo aqui, tá vendo? E aí você tem esse negócio aqui com uma pia. É pra ser tipo uma lavanderia? Que serve isso aqui, gente? Me explica o que é. Eu não consigo entender pra que serve isso. Não consigo achar uma funcionalidade pra isso, a não ser, de repente, uma lavanderia. Inclusive, sinto falta de, no The Sims 3, ter aquela máquina que vai dentro das bancadas. E aí, do lado de cá, você tem a sala de jantar, mesa para 8 cadeiras. Essas árvores ficam atrapalhando o caminho. Mesa com 8 cadeiras. Lareira. Deve fazer frio em Monte Rubro, porque todas as casas têm lareira. É bom saber isso para quando a gente for jogar e acertar o Tempest. E a mega cozinha aqui, ó. Isso aqui prosperou. Prosperou na vida. Veio parar aqui. Agora, aqui em cima. Isso aqui é prova pra mim de que isso é uma casa de pessoa rica. Sabe sim? E a primeira vez que eu vi isso aqui, eu dei muita risada. Porque assim, quando eu era criança, eu queria ter uma casa que tivesse exatamente isso daqui, ó. De um lado, eu teria a minha área. E do outro lado, ficam as outras pessoas da casa. Aqui na ala oeste da casa, você tem o quarto dos filhos. A área dos filhos. O banheiro das meninas, o banheiro dos meninos, o quarto dos meninos e o quarto das meninas. E você tem até um quarto de bebê aqui. E do lado de cá você tem o quarto do casal. Gente, eu imagino a Morgana e o Wolf morando aqui. A Morgana tendo filho com o Sekemoto e o Thornton não entendendo porcaria nenhuma. Eu já fiz essa jogatina eu já fiz essa jogatina no meu Sunset Valley. Porque olha só, gente, o casal dorme cada um em um quarto, ó. Aqui é o quarto dele e aqui é o quarto dela, com esse espelho gigante. E essa vista maravilhosa do quarto dela aqui, ó. Ai, eu devo ser muito chata fazendo a apresentação, porque eu fico contando essas histórias, né? Eu fico falando umas coisas nada a ver. Vamos ver que mais que casas que a gente pode comprar. Aqui a gente já caiu numa área de casas menores. Então aqui a gente tem uma casinha pequenininha, vamos ver. Pequenininha, mas olha que bonitinha essa casa. Caraca, mano, tem uma plantação aqui na frente dela. Porque é rural, né? Então, todo mundo aqui... Gente, quanta gente me mandando mensagem. Tudo aqui é sobre ser fazendeiro, né? E aí, aqui você, então, tem o quarto do casal e quarto para 2 solteiros. E embaixo você tem a cozinha, o banheiro e a sala com a televisão aqui. Gente, mas olha que gracezinha essa casa. Fala sério. Você não moraria em Monte Rubro? Olha, eu moraria. Quero só dizer isso. Aqui é a Fazenda das Bananeiras, não é? Ah, é. Isso aqui a Ângela construiu em live com a gente. Se você tiver na... Gente, olha isso aqui. Não faz sentido isso aqui ser uma bananeira. Bananeira é assim. Fala pro The Sims que a bananeira é assim. E eles sabem, porque eles já fizeram essa árvore desse jeito. Só que não tem nada a ver a bananeira frutífera. Isso aqui é decoração. A bananeira frutífera ser essa árvore aqui. Tá ridículo. O pessoal do The Sims sem noção. E ela colocou essa casinha aqui porque eu pedi. Quero deixar isso bem registrado. Que fui eu que pedi pra colocar essa casinha de cachorro, porque eu acho que tem tudo a ver essa fazendinha aqui com um cachorro. Acho que tem tudo a ver. Então aqui em cima a gente tem o quarto de casal. E aqui embaixo a gente tem a sala de TV, a cozinha e um quarto de solteiro de banheiro aqui. Aqui, essa casa, Ângela, essa casa eu moraria. Nesta casa eu moraria fácil. E olha que linda essa casa. Porque assim, ter horta na frente não me atrai. Não me apetece. Jardinagem no The Sims eu acho chatíssimo. Porque demanda muito tempo. A menos que você tenha um mod que faça a jardinagem ser mais rápido. Mas essa casa aqui, então, você tem a cama do solteiro. E aqui embaixo, esta sala aqui... Imagina, você tá sentado aqui, ó. Isso aqui é a visão do seu sim. E você tá olhando aquilo lá. Entendeu? É muito mais legal do que em São Paulo, que você só vê prédio e poluição. Ah, fala sério, não precisa nem dessa televisão aqui. Tira esse negócio daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma casa. Não, aí a gente voltou pro centrinho aqui, né? Então, meu... Como a gente tá aqui só pra mostrar mundo, eu vou comprar a casa que eu quero, né? Acho que o mundo overview da Eliana
deve ser uma chatice. Uma coisa louquíssima de se ver, porque Eliana fica contando histórias aleatórias no meio do overview, né? Enquanto isso, o jogo vai carregando aqui. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada no visual desse mundo. Isso aqui é o mundo sem... Bom, com o mod de iluminação do Boring Bones apenas. Ai, que lindo! Vamos lá. Nossa, peraí. Olha, gente, eu não tinha percebido. Fica uma fumacinha aqui. A pedra, ela sempre vai aparecer neste lote aqui, que a gente vai chegar nele. Olha, mas fica saindo uma fumacinha do vulcão. Ângela, tem perigo desse vulcão explodir na nossa cara, não, né? Muito bem, agora aqui no centrinho, a gente vai dar essa volta assim, né? A gente vai começar daqui pra cá, a gente faz essa volta assim. E aí depois a gente dá a volta pelo mundo, que nem a gente fez pra ver as casas também, tá? Então, começando aqui pela loja de consignação, aí depois a gente vai pra galeria, a gente vai dar uma olhada, inclusive nos rabbit holes, porque eles estão abertos aqui nesse mundo. E depois a gente pode dar... Vamos começar por essa pracinha aqui, ó. A pracinha aqui, pra quem já viu os outros mundos da Ângela, ela gosta muito de fazer isso aqui. E eu acho isso aqui, gente, uma graça. Tão bonitinho, não é? Você pode trazer seu sim aqui, ó, pra ele ficar olhando aqui, olha. Inclusive, pode ser um belo lugar pra você pedir em casamento. Olha que lindo. Ai, meu Deus do céu. Aqui, agora, a gente tem a loja de consignação. Na verdade, essa loja de consignação... Isso aqui, pra mim, é um lote multifuncional ambições. Porque você tem o salão da estilista. O que você pode fazer... Gente, eu sempre vou dando dica de mod, né? Mas o que você pode fazer é colocar aqui, por exemplo, a arara do jogo, sabe? E aí, se você tiver um mod de comprar roupa, o seu sim pode comprar roupa aqui. Aqui você tem a área do tatuador. Eu, talvez, colocaria aqui a cadeira que o seu sim pode fazer tatuagem nos outros. Aqui você tem a lavanderia. E aqui, sim, você tem a loja de consignação com a caixa registradora. Esses daqui são 2 lotes de... sims que moram aqui. Aí a gente vai ter a galeria aqui. A galeria, todos os prédios, eles seguem mais ou menos esse padrão, né? Que eu falei da telha, o tijolinho e essa parede cinza aqui, principalmente aqui no centro, tá? Ele tem a estátua aqui na frente, tá vendo? Aqui tem umas obras de arte que o sim pode ficar observando. De repente, se você tiver um sim artista, ele pode doar para a galeria. E ele também pode ganhar habilidade de escultura e pintura aqui. Do lado, a gente tem a escola. Lembra que a gente precisava dos tapetes de rabbit hole? Então, é exatamente para isso, ó. Bom, no caso do adulto, iniciar a carreira e os alunos vão para a escola por esse rabbit hole. Se você tiver o mod do Zerbu, que ativa as profissões, eu vou deixar o linkzinho aqui no card do vídeo que eu já fiz gravando isso daí. Você pode tornar esse lote aqui ainda funcional para os seus alunos ganharem desempenho e também os professores ganharem desempenho de carreira, e na verdade em todos os outros lotes que tiver rabbit hole. A única coisa de diferente que talvez eu fizesse aqui nesse lote é tirar nada, porque isso aqui é pintura de parede. Eu colocaria aqui o quadro branco, porque o quadro branco também dá desempenho para a carreira de professor e do aluno. Talvez colocar aqui uma mesa de... Sabe aquele laboratório de química, alguma coisa assim? E aí a escola fica um pouquinho mais funcional para as carreiras, digamos assim, né? Aqui nós temos a Prefeitura de Monte Rubro. Aqui tá o rabbit hole da prefeitura. Então o seu sim entraria aqui para fazer o que ele precisa de prefeitura. E aqui na parte de cima a gente tem o gabinete do prefeito e coisas assim. Aqui do lado, a gente tem... aqui do lado da prefeitura, nós temos esse predinho, que é uma gracinha, que me parece sempre uma capelinha, mas ele é para ser pressão de tão rabbit hole da polícia e também da carreira da base militar. Aqui atrás você pode ganhar... O seu sim pode vir aqui e ganhar não sei o que. Se você usar o mod do Zerbu, isso aqui ajuda no desempenho da carreira. E aqui tem até uma prisão aí, uma cela. Aqui do lado, a igreja. Aqui você tem o salão da igreja, tá? Pra mim, isso é o salão da igreja. Então, o seu sim vem pra cá. Ele faz o casamento. E aqui já celebra a comemoração da festa. Tem até a mesinha pra você colocar o bolo. Tem a pista de dança, o bar e o buffet pra todo mundo comer. Porque, afinal de contas, é festa e sims gostam de comer em festas. Inclusive, se você oferece comida, a chance de você ter uma festa de sucesso é maior. Olha que gracinha essa casa aqui, que é das Irmãs Warren, se eu não me engano. E aqui do lado das Irmãs Warren, a gente tem o bar com o food truck já. Não tá aberto? Ah, tá sim. Master Controller. Abrir. Quem disse que não? Aqui a gente tem o poder no N-Rasa, entendeu? Olha esse barzinho, deve ser muito legal isso aqui. Deve encher de gente. Bota um mod do Get Out do Boring Bones, que isso aqui vai lotar de sim, tenho certeza. O bar, mesa de sinuca, pebolim. E o shuffleboard. Sabe que eu não sei se isso aqui é pista de dança, mas eu acho que não.
Então, aqui a gente tem a piscina pública. É uma piscina, né, gente? Aqui tem o banheiro. Aqui do lado, a gente tem o estádio. Olha que gracinha esse estádio, gente. Ai, meu Deus. Olha só que gracinha. Aqui tá o tapete, né, da Toca do Coelho. O que você pode fazer, se você tiver o objeto da Store, é colocar aqui a cesta de basquete, sabe? Aqui tem o palanque e aqui atrás seu sim pode chafurdar na lixeira, caso ele esteja fazendo um lixo ou luxo. Aqui na frente a gente tem o negócio dos bombeiros. Em cima fica a parte onde eles dormem, tem para ganhar habilidade de pintura, tem o telescópio aqui em cima e embaixo a gente tem a parte social deles, digamos assim, tem uma máquina de café e o caminhão wobó. Aqui são 2 casas de moradores, tá? Aqui é o lote do laboratório de ciências. Então, o seu sim pode vir aqui, fazer ciência, e aí ele ganha desempenho na carreira dele. Tem o laboratório de química aqui também. Ah, o que você pode fazer também é o seguinte, como os lotes são pequenininhos, de jeito que eu mostro lá no meu vídeo do Ultimate Career, você pode habilitar as profissões em todos os lotes. Então, por exemplo, as crianças, elas poderiam vir fazer poção aqui e ganhar desempenho na escola também. E aqui tá o rabbit hole da carreira de medicina. Aqui seria o consultório médico, um quarto de paciente, e é isso aí. Olha que legal. Aqui tem o teatro. Aqui tá o teatro. A única coisa que eu mudaria no teatro é que essas portas aqui eu colocaria o da Store mesmo, do teatro da Store, porque eu gosto da ideia dos Sims pagando o ticket do teatro, sabe? Mas isso aí é porque eu tenho esse item, eu tenho esse objeto da Store, né? E aqui é a academia. A academia, como você pode perceber, na parte de cima a gente tem a parte de força. E na parte de baixo, a gente tem a parte de cardio da academia. E aqui do lado, a gente tem o spa. Então, tá aqui o rabbit hole do spa. E você tem a máquina de sombreamento, não, é bronzeamento. O que eu mudaria aqui é o seguinte. Eu colocaria esse lote como academia. Porque se você coloca um bar profissional lá do Late Night, sabe, do Caindo na Noite, num lote de academia, o seu sim pode pedir shake de proteína. E eu acho isso muito legal. Porque são as coisas assim que a gente tem que no The Sims 4 às vezes a gente não tem, não é mesmo? Aqui você tem a pracinha central. Quero que vocês vejam a maravilha que é isso aqui agora. Olha que lindinho, gente. Fala sério. E eu adoro os mundos da Ângela porque eles são muito simétricos. Gente, meu toque, ele fica muito feliz quando ele vê isso. É tudo muito simétrico, é tudo muito bonitinho, sabe? Ai, ali tá a loja de conveniência, a gente já vai chegar lá já. Tem um chafariz ali, essa pracinha bem bacaninha, com os brinquedos para as crianças, a mesa de piquenique, mesa de xadrez e tal. Começando aqui agora, nesse outro quarteirão, aqui a gente vai ter o bistrô. Aqui a gente vai ter o bistrô, na parte de cima a gente tem um lugar para sentar e os banheiros, e na parte de baixo fica aqui o tapete do restaurante. O sim pode vir aqui e comer e coisas assim, ou se você tiver o item da Store lá do Business as Usual, você pode trocar isso aqui pelos objetos do Business as Usual para transformar isso num restaurante mais funcional. Se você tiver um no futuro, você pode colocar aqui na cozinha aquele fogão sintetizador, sabe, de alimentos, que aí ele faz aparecer um sim robô, eu acho, que vai ficar servindo a comida. E aí fica um restaurante funcional sem precisar de mod e sem precisar de objeto da Store. Aqui do lado, a gente tem a carreira de jornalismo e comercial, então seria o prédio da carreira de jornalismo comercial. E aqui embaixo você tem a loja de livros. E aqui do lado, a gente tem a loja de conveniência. Aqui a gente já tem os dois ali, ó. Vamos começar a fofocar a vida dos vizinhos. Olivia Siqueira. Ah, adorei o nome. Minha filha também é. E aqui você tem a loja de conveniência. E aqui você tem o tapete do supermercado. Quem quer viajar pro futuro o quê, minha filha? Então, acho que do que tinha de centrinho, a gente viu tudo, né? Aqui nós temos as coisas dos bandidos. Então tá aqui o tapete, toca de coelho para a carreira dos bandidos. Um banheiro, um computador e uma cama, se eu sim precisar dormir. É isso aí. Aqui você tem o lixo. Seu sim pode vir aqui revirar a lixeira, catar umas sucatas, coisa disso. Yes. Aqui também ele também pode vir para aprender a habilidade de invenção. Muito bom. Aqui nós temos o festival o lote de festival. Quero que vocês deem uma olhada nas cores desse mundo. Que coisa mais linda, gente. Ai. A Ângela teve preocupação de fazer cada estação com cores combinando. Olha, fala se isso não é perfeição. Então aqui você tem muitas atividades para você fazer no seu festival de verão. E dentro do celeiro você tem o touro mecânico.
É todo mecânico que chama. E os banheiros ali atrás. Então é aquela história, né? Cada estação é um lote diferente. A Ângela jogou no canal dela as lives. Aqui atrás do lote de festival tem a coisa dos videntes aqui, ó. Ai, que engraçadinho. Então, seu sim pode vir aqui e ter a sorte dele lida e também trabalhar na carreira de vidente, caso você queira. E tudo isso aqui tá super feito com roteamento, perfeitamente. Que a Ângela teve muito trabalho pra corrigir todo o roteamento deste mundo, que foi uma coisa de louco, admirável. A dedicação da Ângela para com esse mundo. E aqui, gente, respira muito nesse momento, porque esse aqui foi um dos lotes mais lindos que eu vi até agora, nesse momento desse mundo. E eu quero só dizer uma coisa. Quem me conhece já sabe o que eu vou falar. Chora The Sims 4. Olha que lindo esse cemitério. Que simplesmente The Sims 3 tem desde o seu base. Mas enfim, né, não estamos aqui para isso. Então aqui está o seu lote de cemitério. Você tem as suas lápides aqui. Nesse exato momento elas estão todas como resto mortal, porque ninguém morreu no mundo ainda. Seu sim pode vir aqui, pode pescar. E aqui você pode também ter a carreira do mausoléu e explorar as catacumbas para você ganhar a sua lâmpada do gênio. Continuando aqui na estrada fora, nós temos a nectaria. Para quem assistiu o meu vídeo de Distant Glacier, esse aqui é o lote de nectaria que eu coloquei lá no meu save. Então você tem um monte de coisa aqui que você pode coletar. E aqui você tem a parte do lote em si, né? Então aqui você tem um bar, você pode dançar aqui na pista de dança. Aqui você tem a máquina para você comprar o vinho aqui, caixa registradora, e também você pode comprar uma bebida quente ou pedir um snackzinho, que nesse exato momento a gente não vai conseguir fazer nada porque não tem ninguém trabalhando nesse lote ainda. Nesse negócio aqui lateral, você tem na parte de cima, você tem uma cama aqui que o seu sim pode dormir. E aqui embaixo você tem a máquina onde você pode aprender a habilidade de nectaria. E também tem uns vinhos aqui que podem envelhecer. Do ladinho aqui nós temos a loja de Elixir. Essa loja aqui, ela segue o padrão da loja lá do mundo dos sobrenaturais. Lá em... Aí eu esqueço todos os nomes, gente. Eu tô competindo com o Luke. Pra quem assiste o Luke, ó, eu e ele, ó, tamo ali. Então, se você não tem sobrenatural, essa loja aqui, ela vai estar vazia. Mas é uma coisa que você... A Ângela até fala, você pode super colocar, mudar a categoria do lote para uma casa e ela vai ser perfeita. Então aqui atrás você tem as plantações, onde você pode fazer as coletas. Tem aqui a jujuba mágica, que o seu sim pode vir aqui e quem sabe morrer. E aqui você tem a loja que segue bem o estilo mesmo da construção original lá de Midnight Hollow. Midnight Hollow, Moonlight Falls. Midnight Hollow, né? Não, Moonlight Falls. Ah, meu Deus, eu sempre confundo os dois. E é isso aí, ó. Tem até o Portal do Lama aqui. Não sei se tem outro Portal do Lama no mundo, viu? Se não tiver, não faz sentido ter isso aí. Aqui, a gente tem o Centro Equestre. O Rabbit Hole é o próprio de... O Rabbit Hole aqui é o próprio de Pets. Então não tem muito o que ver. E aqui do lado você tem um espaço onde o seu cavalo pode vir treinar corrida ou salto também. Dá pra treinar aqui. Na frente, a gente tem um lote, que é o lote de shows. Sim, se você quiser ter um... Sim, que faça a carreira de showtime, aqui é o lugar dele. Aqui tá o palco. Então, o proprietário daqui a pouco aparece aí. Seu sim pode vir aqui e fazer a audição para poder cantar, fazer os malabarismo ou as mágicas. E, como você pode perceber, tem muito spawner de peixe aqui. E tem também um parquinho aqui, ó, que o seu sim pode vir e brincar. Oi, fala sério! Fala sério, você... Não, para. Olha. Você não moraria? Eu moraria. Inclusive, se a cidade onde você mora for mais ou menos desse jeito, me avisa que é pra lá que eu quero mudar, viu? Não tô mentindo, não. Aqui a gente tem o resort. Resort. Ai, meu Deus, nós temos até resort. Olha, se você não tem alguma das expansões, eu não sei como ficaria pra você. Provavelmente o jogo iria querer substituir e o que ele não consegue substituir ficaria vazio. Mas aqui você tem o resort. Então você tem... Aqui são os rabbit holes, né, do resort. Aqui você tem a parte do check-out, check-in. Aqui você tem a academia, os quartos onde os seus sims vão dormir, o fire pit aqui, como é o nome disso aqui? Que ele anda na brasa. Ali tem um ponto de pesca, ó.
E aqui você tem a parte do buffet do restaurante do resort. Aqui você tem a sua praia, a barraquinha. E tem espalhado por esse mundo também as cadeiras de salva-vida. Aqui não tem, mas eu sei que tem um lote que tem. Então o seu sim ainda por cima pode ser salva-vida. É muito preparado para todas as expansões mesmo. Aqui no fundo, esse aqui é o lugar onde é realmente... Viu, Ângela? Spawnou no lugar certo, só pra você saber. Vamos lá. Aqui tá o viveiro das fadas. Não, viveiro só. Nossa, tem uma fada morta ali. Que isso? Gente, desculpa, nunca tinha visto essa... Vocês já tinham visto essa estátua? Gente, parece que ela tá esperando ser degolada, não parece? Ai, que horror. Enfim. Aqui tá a pedra do tempo. Gente, achei horrível isso aqui. Nossa, pra mim é uma fada que tá esperando a morte. É isso. Então você tem esse parque aqui no fundo. E... Desculpa aí, até me desconcertei aqui. E aqui você tem um lote de praia. Então seu sim pode vir aqui, curtir uma praia. Pede a barraquinha, na barraquinha de... Será que essa barraquinha muda? Ângela, fala pra mim. Essa barraquinha muda aqui, de acordo com a estação? Olha que legal, porque aqui é do verão, né? E aqui você tem a cadeira do salva-vida. Olha, eu vou falar. Se você já fez a carreira do salva-vida, fala se ela não é muito legal. Se você não fez, vai fazer. Porque essa carreira no The Sims 3, ela é muito legal. The Sims 4, ele é rabbit hole, né? Mas aqui ele é ativo e ele é muito legal. E quando você chega aqui no nível 7, você pode fazer aquela corrida em câmera lenta, assim, estilo Baywatch. Que aí a gente entrega a idade nesse momento. E sabe aquela corrida assim, bem lenta, assim. Muito legal. E ainda pode dar um beijo que é exclusivo da carreira, que é você fingir boca a boca. Assim, muito legal. Respiração boca a boca. Aqui você tem um parque, acampamento. Tem as barraquinhas ali que os seus sims podem acampar. Ali atrás tem o banheiro. Tá vendo? Ninguém quer ver banheiro. Eu não... Enfim. E aqui o seu sim ainda pode brincar e pode namorar. Mas o seu sim pode pedir o outro em casamento. E olha que linda essa vista para pedir o outro sim em casamento. Fala sério. Deus do céu, esse mundo tá muito lindo. Caraca, Ângela. Você superou. Ah, e tem os lotes de mergulho. Então, todos os lotes de mergulho de Isla Paradiso estão aqui também. O que mais? Ah, tem mais um mirante aqui, ó. Que pra mim, isso aqui é local de... Aqui tem o banheiro, né? Mas aqui, ó, bota o seu sim aqui. Se bota no ângulo de visão do seu sim. E pensa na foto que você vai tirar do seu sim, pedindo o outro sim em casamento bem aqui, ó. Com o mirante lá atrás. É mirante não, o farol lá atrás. Entendeu? É isso. Vamos ver agora o farol, que o farol a gente ainda não viu, né? Aqui no mirante nada, no farol, a gente tem uma biblioteca, né? Mas você pode mudar, a Ângela mesma que fala, que você pode mudar a categoria desse lote para ser uma casinha. E olha que bonitinho. E aí o seu sim, se ele for um solitário, tímido, coisas assim que gosta de ficar sozinho, ele pode morar aqui. É uma casinha bem pequenininha. Mas para um sim sozinho, dá bem para caber, né? Só fazer algumas alterações que cabe bem aqui também. Olha que legal. Viu? E aí você tá aqui isolado de tudo e de todos. E ninguém precisa te encher a paciência. Ah, tem gente que gosta que quer que eu mostre todos os lotes, mas é o seguinte, gente, eu não vou mostrar todos os lotes não, porque vocês também têm que ter o que conhecer aqui, né? Senão não dá graça. Eu espero que vocês tenham gostado. Baixem esse mundo, vão lá no canal da Ângela, deem um apoio pra ela, deixa o like, faz um comentário no vídeo, porque esse mundo aqui está simplesmente maravilhoso e ele merece ser visto, baixado, jogado. E ele tá perfeitíssimo, tá? Então é isso. Com isso em mente, eu super me despeço. Um grande beijo. Fui!